Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um episódio de A Balança Não Mente. E hoje a gente está aqui no meu consultório, num ambiente diferente, onde vai ser uma conversa um pouco mais direta entre eu e você, onde a gente vai querer falar um pouco mais aprofundado, um pouco mais específico, sobre temas relacionados com a obesidade e a cirurgia bariátrica. Então esse é um programa, um projeto novo, que são os insights ou reflexões de A Balança Não Mente. Então, antes da gente começar a falar especificamente sobre o tema, eu quero primeiro me apresentar, Talvez você possa estar vendo esse vídeo e não me conhecer, Meu nome é Lucas Brandão, eu sou médico, sou cirurgião, Trabalho na área da cirurgia bariátrica e do aparelho digestivo já há cerca de 10 anos, E sou formado em medicina há 15 anos, então estou acostumado, a lidar bastante com pacientes que têm obesidade, são portadores da obesidade no seu nível geralmente mais extremo, mais grave, Estão tratando super obesos, pacientes com obesidade mórbida, pacientes com obesidade grau 2 e com as doenças relacionadas com a obesidade, que é uma gama de doenças metabólicas, por assim dizer, doenças ortopédicas, infertilidade, doenças mentais, que são relacionadas com a obesidade. E essas experiências, essa vivência do dia a dia, me fez querer conversar um pouco mais sobre a cirurgia bariátrica, sobre esse tratamento que é tão falado, muitas vezes criticado, mas que na minha visão é um excelente tratamento que ajuda muitas pessoas. Então hoje, o tema do nosso debate hoje é por que a cirurgia bariátrica ainda é importante. A gente sabe que ao longo dos últimos anos está acontecendo uma revolução no tratamento, nas medicações criadas, desenvolvidas para tratar a obesidade. Isso é muito bom, isso é excelente. Tem medicações novas surgindo, tem trazido grande esperança no tratamento da obesidade, tem melhorado o tratamento, os trabalhos científicos têm mostrado resultados melhores com essas medicações, mas eu ainda acredito que a cirurgia bariátrica tem o seu espaço, tem o seu papel. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso no nosso episódio de hoje. Espero que você fique comigo e acompanhe esse episódio e goste. O primeiro ponto que eu quero abordar com vocês é a epidemia da obesidade. Hoje a nossa sociedade ela está cada vez mais obesa, independente do que a gente faça na medicina, nós como médicos, profissionais de saúde, políticas públicas, nada tem surtido efeito para diminuir, parar a obesidade, quer dizer, ou diminuir a obesidade. Então, isso é um primeiro ponto que eu quero ressaltar com vocês. Só para você ter noção, hoje nós temos 56% da população brasileira, os adultos, eles são portadores de obesidade ou sobrepeso. Então, mais da metade da população brasileira tem sobrepeso e obesidade. E o número de obesidade é de 34%. Então, 34% dos brasileiros adultos hoje têm obesidade. Isso é 1 a cada 3 pessoas são portadores de obesidade. Isso é caótico. Isso, para mim, que trabalho com isso o dia inteiro, é quase inacreditável. Pensar e imaginar num mundo que hoje a gente já vê o avanço que a obesidade está tendo e a gente não consegue discernir, talvez, nas estruturas que a gente tem hoje de tratamento, conseguir mitigar isso. Isso é um dos fatores que me fazem refletir que a cirurgia bariátrica ainda vai perdurar por muito tempo, porque não há nada de medicação, não há nada de estratégia de tratamento, mais nutricionistas, atividade física, academias que se abram, qualquer coisa, a obesidade continua crescendo. E isso obviamente é muito ruim, mas é um sinal de que ainda vamos precisar da cirurgia bariátrica por mais tempo. Sem dúvida nenhuma, a forma como a gente vive hoje, a nossa sociedade moderna, tem interferido muito nessa aumento cada vez mais galopante da obesidade. Se a gente for olhar para trás, década de 70, 80, quase não havia obesos no mundo. E da década de 80 para cá, isso aumentou demais, escalou demais. O número de obesos, então, sem dúvida nenhuma,
algo aconteceu na nossa sociedade que está influenciando, né, esse desenvolvimento da obesidade na fase adulta, mas também nas crianças. As crianças também estão cada vez mais obesas, adolescentes mais obesos. Então, a nossa vida moderna, sem dúvida nenhuma, muito relacionado com a nossa alimentação, rica em açúcar, né, refinado, glicose, alimentos ultraprocessados, alimentos muito calóricos e baixo valor nutritivo, aliado ao sedentarismo, né? Nossa população cada vez mais parada, não gosta de fazer atividade física, presa a uma tela de celular, ou a cadeira, ao sofá, aos trabalhos, né, restritos. Sem dúvida nenhuma, isso tem influenciado demais no surgimento e na manutenção da obesidade. Portanto, com o avanço da obesidade, né, não há dúvida que a gente precisa de estratégias, de tratamentos que vão ajudar aos pacientes, as pessoas que têm a obesidade, a se tratarem, né? E, sem dúvida nenhuma, a cirurgia é um desses tratamentos. Então, no episódio eu quero destrinchar alguns pontos da cirurgia que possa ajudar você que tem dúvidas sobre a técnica, você que tem dúvidas sobre o que acontece, né, na cirurgia, né, e para quem é a cirurgia bariátrica. Então, quero entrar um pouco dentro disso na nossa conversa de hoje, né? Então, primeiro eu vou falar um pouco sobre a técnica cirúrgica, né? Qual a melhor técnica cirúrgica hoje em dia, né? Existe isso? Bom, a cirurgia bariátrica, ela já tem cerca de 50 anos, né, que ela já está no mercado médico, né? Onde a gente já começou a fazer, onde estudos começaram a ser feitos. Enfim, a cirurgia bariátrica foi se desenvolvendo. A gente já viveu uma fase da cirurgia bariátrica que, na minha visão, considero até uma fase ruim, né? Uma fase inicial, mas que ela serviu para a gente chegar onde a gente está hoje no tratamento da obesidade, né? Principalmente o tratamento cirúrgico. A cirurgia bariátrica, ela evoluiu demais. Então, hoje nós temos técnicas que são muito seguras, que têm baixo risco cirúrgico e baixos efeitos colaterais. Então, nós temos técnicas que possibilitam o paciente a conseguir uma perda de peso excelente, uma perda de peso sustentada, né? E com baixo efeito colateral, com poucos problemas, vamos dizer assim. E hoje, na minha visão, a gente tem assim algumas técnicas, inclusive existem técnicas novas surgindo, tá? A gente pode até fazer um vídeo sobre isso mais para frente. Mas hoje eu vou meter as duas principais técnicas, né, na cirurgia bariátrica, que são a gastrectomia vertical e o bypass gástrico em Y de Roux, né? O bypass gástrico, ele já é uma técnica um pouco mais antiga. Desde a década de 90 ali, final da década de 90, início dos anos 2000, ela começou a ser feita e foi muito realizada. Então, até hoje ela é feita como uma grande cirurgia. Mas a gastrectomia vertical, né, ou a gente chama do nome aí comum, que é sleeve, é o nome americano, ela passou a ser considerada aí a queridinha da cirurgia bariátrica ou a técnica mais realizada no mundo todo. É a cirurgia de sleeve, a cirurgia de gastrectomia vertical, inclusive é a técnica que eu, Dr. Lucas, eu prefiro fazer essa técnica. E vou explicar para você os motivos, né? A cirurgia de sleeve, ela é uma cirurgia que vai mexer apenas no estômago. Então ela tem o alvo de causar modificações em apenas um órgão, né, que é o estômago, que é o órgão aí que a gente recebe aí primeiro os alimentos, né, onde a gente tem uma capacidade, né, de receber os alimentos. Geralmente o estômago tem uma capacidade de até uns 2 litros. Pessoas com estômagos muito grandes podem ficar até 3, mas é uma média de 1,5 litro, 2 litros, né, de comida, de alimentos, bebida, né. Então é uma capacidade relativamente alta, né, de alimentos. Então a gente vai, na gastrectomia vertical, modificar o tamanho do estômago, então a gente vai diminuir o tamanho do estômago. Então esse é um primeiro aspecto da cirurgia, sem modificar nenhuma outra parte, né, sem modificar o intestino. E isso vai ser bom, primeiro, pela diminuição da capacidade de alimentação, né, numa refeição, numa única refeição. O paciente vai comer menos, então isso obviamente vai ajudá-lo a perder peso. Mas a cirurgia de sleeve, ela também tem um fator metabólico, porque ela muda principalmente um hormôniozinho que é produzido no estômago, que é a grelina. Provavelmente você deve ter ouvido falar nesse hormônio, né? Que é um hormônio relacionado com a fome. Então, quando a gente está com o estômago vazio, o estômago produz a grelina vai lá no hipotálamo
e estimula, né, o centro de regulação da fome, aí dá aquela vontade, aumenta o apetite, dá vontade de comer, né? Então, na gastrectomia vertical, a gente vai diminuir o tamanho do estômago e retirar o fundo gástrico, que é a região onde ocorre a produção da grelina. Então, uma coisa muito frequente que acontece, né, na cirurgia é a diminuição da fome. O paciente tem menos fome, muitas vezes ele pode ficar até mais tempo sem comer e ele não sente fome. Óbvio que esse nível de fome pode variar de paciente para paciente, mas realmente há uma diminuição na fome por conta dessa mudança metabólica, tá? Então esse é um detalhe importante da cirurgia de sleeve que eu também acho muito bom, que é um detalhe que eu prefiro, que só na sleeve acontece isso, na bypass, por exemplo, não tem essa diminuição da grelina. O bypass vai regular outros hormônios, principalmente o hormônio do GLP-1, que é o hormônio dos medicamentos, tá? Que, inclusive eu vou falar um pouquinho dele, dos novos medicamentos relacionados com a obesidade. Então, o próximo fator da cirurgia de sleeve que eu acho interessante é o fato da gente não mexer no intestino. Então, a gente vai manter a absorção de nutrientes e vitaminas da forma como ela ocorre em qualquer pessoa, né? Isso, na minha visão, é um fator muito positivo, porque o paciente ele vai emagrecer, mas ele vai manter, né, a sua absorção de nutrientes de forma normal, né, na sua capacidade máxima, né? E isso também vai evitar efeitos colaterais, né, como hipoglicemia reativa, síndrome de dumping, né, por exemplo, que é uma coisa que acontece muito no bypass gástrico, é uma alteração que pode acontecer, que no próximo vídeo eu posso explicar melhor para você. E o último ponto que eu quero ressaltar sobre a gastrectomia vertical, né, que eu acho boa, importante, acho melhor, porque ela tem uma perda de peso excelente. Então ela não perde em perda de peso para outras técnicas. Até porque, já deixo uma coisa muito frisada, a cirurgia ela é um tratamento bom, onde vai causar diminuição da capacidade de alimentação, né, e mudanças metabólicas que vão influenciar na fome, né, por exemplo, mas ela não faz milagre, né? A cirurgia vai te ajudar, vai criar esses mecanismos metabólicos, né, e funcionais, mecânicos, mas ela não vai fazer milagre. Então, a perda de peso relacionada com a cirurgia também está muito relacionada com os hábitos do paciente, com a forma como o paciente conduz a sua cirurgia no pós-operatório, com o acompanhamento que esse paciente tem, a forma como ele se alimenta, os horários, a quantidade de nutrientes, né, atividade física. Então isso vai influenciar o resultado, obviamente. Por isso que a gente tem resultados às vezes diferentes na cirurgia bariátrica, pessoas que têm resultados incríveis, perdem todo o peso que tem para perder, ganham massa muscular, ficam muito saudáveis, e a gente tem resultados, né, que é o que as pessoas mais gostam de falar, ruins da cirurgia, onde o paciente às vezes tem falta de nutrientes, né, não suplementam, não tem acompanhamento, se alimentam mal, comem o tempo todo, comem errado, açúcar, bala, doce, belisca, enfim, nada disso relacionado diretamente com a cirurgia, mas enfim, com os hábitos do paciente. Então, os hábitos ditam bastante, né, os resultados. Então, isso é importante também deixar claro para vocês que a cirurgia ela é um excelente tratamento, com excelentes resultados comprovados cientificamente, mas que se limitam também à forma como o paciente conduz a sua cirurgia. Um ponto também que é interessante conversar com vocês é sobre o mito da cirurgia bariátrica, né? A gente sabe que se fala muito sobre a cirurgia, né? Tem sempre alguém falando da cirurgia, geralmente falando mal, né? Poucas pessoas falam assim dos resultados bons da cirurgia bariátrica, e existem muitos mitos, né, relacionados com a cirurgia, mitos e verdades, enfim. Eu queria ressaltar alguns mitos com vocês, né? O primeiro mito é que quem faz cirurgia bariátrica vai ficar doente, né? Isso é uma grande inverdade, né? Um grande mito ou uma grande mentira, porque na verdade a obesidade ela sim está relacionada com um processo inflamatório crônico no corpo que cria uma diminuição das funções das células imunológicas, né, ou das células de defesa, as células do corpo que vão te ajudar, vão te defender. Sem contar as alterações metabólicas que a obesidade causa. Então, quem tem obesidade está doente e desenvolve doenças metabólicas e cardiovasculares, além de estar mais propenso a ficar doente por infecções. Dou o exemplo do Covid,
né, a pandemia do Covid, os pacientes que foram mais afetados nessa pandemia, né, foram os pacientes com obesidade, né? Eram os pacientes idosos e os pacientes com obesidade, né, que tinham outras comorbidades como pressão alta e tudo que está relacionado com as doenças metabólicas e cardiovasculares. Portanto, quem tem obesidade tem menos chance de se defender, tem mais chance de ficar doente. Segundo ponto, a cirurgia bariátrica. O que a cirurgia bariátrica vai fazer é justamente o contrário disso que eu contei. A cirurgia bariátrica vai ajudar o paciente a emagrecer, ou seja, a perder peso, a diminuir o seu estado inflamatório, então vai diminuir a inflamação, vai ficar saudável, né? As células vão voltar a funcionar adequadamente, de forma equilibrada e saudável. As células imunológicas vão voltar a funcionar de forma mais adequada, ou seja, o paciente vai ficar melhor, mais saudável. Um adendo, um ponto aqui importante é que exige, obviamente, a necessidade de suplementação de vitaminas. Isso é uma coisa que é adequada ao paciente. Tem pacientes que precisam, dependendo também da técnica cirúrgica, mas há pacientes que precisam suplementar um pouco mais e há pacientes que não precisam suplementar depois de alguns anos da cirurgia, principalmente relacionado com a alimentação desse paciente. Tem pacientes que se alimentam muito bem e os exames de sangue desses pacientes, biomarcadores, né, que a gente utiliza para avaliar se esse paciente precisa de vitamina ou não, vão mostrar que esse paciente está bem e ele a princípio não precisa tomar. Então, fica essa informação para você, baseada em evidência científica, baseada em experiência aqui do consultório, de que a cirurgia não deixa as pessoas doentes, tá? E é o paciente que pode desenvolver doenças, né, ao longo se ele não se cuida bem. Segundo ponto é aquela frase, doutor, vou ter que tomar remédio para o resto da minha vida? Né? É uma grande pergunta, uma grande dúvida e é um grande mito, né? Porque o que acontece é que com a cirurgia bariátrica, o paciente vai parar de usar remédios que ele utilizava quando ele tinha obesidade, por conta das doenças, né? O paciente tinha pressão alta, diabetes, gordura no fígado, colesterol alterado, doenças osteoarticulares, entre outras doenças, refluxo gastroesofágico, que necessitam remédios, medicamentos para tratar. Então, a cirurgia bariátrica vai fazer o quê? A diminuição do uso dessas medicações. É muito comum. Aqui no consultório o tempo todo eu vejo, né, pacientes que param de usar todos os remédios que usavam. Remédio da pressão, para de usar muito rápido. Remédio para tratar o diabetes, diminui. Ou pode até parar na maioria dos pacientes. Remédio para o colesterol, remédio para gordura no fígado também vai melhorar. Enfim, todas essas medicações que o paciente, quando tinha obesidade, usava, ele não vai usar mais depois da cirurgia bariátrica, provavelmente, né, se tudo acontecer como a gente programa com a perda de peso. Mas o paciente vai precisar de suplementar vitaminas, né? E aqui há uma diferença entre remédio e vitaminas. Remédios são condições que alteram o organismo e possuem efeitos colaterais. Vitaminas são condições que ajudam o organismo a funcionar melhor, né? Então, a gente precisa suplementar. Esse é um ponto na medicina que tem crescido muito, inclusive, né? Hoje em dia, a maioria das pessoas precisam suplementar um ou mais, né, itens, né, ou vitaminas para ter saúde, né, tendo feito cirurgia bariátrica ou não. Então, usar vitaminas hoje em dia não é algo específico de quem fez a cirurgia bariátrica, né, ou de quem tem um desvio intestinal. Mas a maioria das pessoas, para se ter saúde, suplementam vitaminas, né? A maioria dos profissionais de saúde que eu conheço suplementam vitaminas. Eu, por exemplo, suplemento vitaminas para a minha saúde, apesar de eu nunca ter feito nenhum tipo de cirurgia. Então, suplementar vitaminas não é mais um bicho-papão, um grande, né, mito aí, que tomar remédio, vai ter que tomar remédio para o resto da vida. Você, na verdade, vai passar a se cuidar melhor, vai passar a olhar melhor os seus exames e a ver que você, de fato, precisa de alguns suplementos para ter mais saúde e para viver melhor. Um último mito que eu quero falar com vocês é sobre infertilidade, né? Fertilidade, infertilidade e relação com a cirurgia bariátrica, né? Na verdade, o que a gente tem de evidência, de estudo, de informação é que a obesidade ela tem uma relação direta com a infertilidade. A obesidade causa desregulações dos hormônios sexuais, né, os hormônios tanto feminino quanto masculino. Então, na mulher, causa uma desregulação no estrogênio, né? E no homem, causa uma desregulação na testosterona. Então, é muito comum a gente pegar pacientes com obesidade
com níveis de testosterona baixo, né? Ou mulheres com obesidade, com alterações no ciclo menstrual, né? Ou às vezes sem menstruar, ou menstruando demais, ou um ciclo desregulado. Por que isso? Por causa dessa desregulação hormonal que influencia os hormônios sexuais. Então, fica claro que quem tem obesidade pode ter uma infertilidade ou uma taxa maior de infertilidade, uma chance de ter mais difícil de engravidar ou ter filhos, né? E, como eu já venho explicando, a cirurgia bariátrica acaba mudando esse cenário, né? A cirurgia bariátrica ela ajuda de forma indireta, porque é uma ajuda com a perda de peso. Então, a cirurgia bariátrica vai ajudar o paciente a perder peso. Nessa perda de peso, ocorre uma nova regulação do corpo, né? Tanto da mulher quanto do homem, e passa a testosterona a aumentar seus níveis, a produção de espermatozoide e tudo isso volta ao normal. E na mulher, os ciclos menstruais tendem a se tornar mais regulares. E, enfim, experiência aqui do consultório. Os pacientes engravidam demais, né? Os pacientes ficam muito mais férteis, né? Inclusive engravidam antes do tempo, né? Que eu peço geralmente 1 ano para os pacientes não engravidarem, mas o paciente acaba engravidando aí, né? Com às vezes 6 meses, 8 meses, alguns pacientes até com 4 meses, né? Isso não é o ideal, não é o recomendado, mas é o resultado que a cirurgia causa na fertilidade. Acaba deixando os pacientes que antes não ligavam tanto para isso, porque não engravidavam, acabam não se cuidando tão corretamente e acabam engravidando antes do tempo. Então, é mais um mito aí para vocês. Se você tem algum mito, né, que talvez coisas que as pessoas falam ao seu redor, né, que te chama a atenção, bota aqui nos comentários, né, manda para mim, seja na minha rede social, no Instagram, ou aqui no YouTube, na nossa página da Balança Anualmente, para a gente saber e eu, né, poder te ajudar aí com mais informação, né, com um pouco mais de informação baseada em evidência científica e na minha experiência aqui profissional. Um outro tema, pessoal, que eu acho interessante a gente conversar é a diferença entre cirurgia metabólica e cirurgia bariátrica. Sem dúvida nenhuma, isso bota aí um monte de dúvidas, né, para as pessoas, né, que não estão tão acostumadas com a cirurgia. E, na verdade, não é tão complexo, né? É um pouco mais simples do que vocês imaginam, porque hoje em dia a gente entende, né, a gente que estuda a cirurgia, estuda os efeitos hormonais da cirurgia, os efeitos metabólicos. Então, hoje em dia, toda cirurgia bariátrica, ela é uma cirurgia metabólica, tá? E eu vou explicar um pouco disso, porque antigamente, né, o nome cirurgia bariátrica, a gente acreditava na medicina que o que causava o emagrecimento era a restrição que a cirurgia causava no estômago. Então, você diminuiu o tamanho do estômago, você causava uma restrição, né? Nesse paciente ele comeria menos, por consequência, emagreceria. E o segundo ponto era a desabsorção, ou seja, numa cirurgia como o bypass, a gente vai fazer um desvio no intestino e vai diminuir o tamanho do estômago. Então, vai causar uma restrição no estômago e vai causar um desvio no intestino, que a gente chama de desabsorção. Então, parte da comida que esse paciente se alimenta não é absorvida. Então, isso também ajudaria no emagrecimento. Mas hoje em dia, a gente entende, né, de uma forma mais aprofundada, estudando, né, o intestino, as células intestinais e a regulação disso com os alimentos, né? Como é que isso acontece, o contato da comida, o contato do açúcar, da glicose, da proteína com as células do intestino, a absorção disso e as regulações hormonais que elas causam, né? Elas influenciam muito alguns hormônios intestinais, como o GLP-1, que é as medicações aí atuam bastante no GLP-1, eu vou conversar um pouco sobre isso com vocês, o peptídeo YY, o fator FGF19, oxintomodulina, GIP, enfim, são vários hormônios que a cirurgia bariátrica altera com a forma como a gente faz. E como eu falei também, a grelina. Então, todos esses hormônios atuam regulando a fome, a saciedade, a absorção de nutrientes, né, a regulação da insulina, da glicose, e isso que a gente chama de cirurgia metabólica, né? Então, a cirurgia metabólica é a cirurgia que tem o intuito de modificar esses hormônios intestinais para gerar o objetivo que a gente quer, que é a perda de peso, mas não de uma forma restritiva, não de uma forma desabsortiva,
mas de uma forma natural. Ou seja, o paciente come de uma forma que ele fique satisfeito, os hormônios regulam essa saciedade do paciente, e aí ele consegue comer o suficiente para não engordar, mas sim para emagrecer. E ao mesmo tempo para ter os nutrientes que ele precisa. Então, hoje em dia, toda a cirurgia bariátrica, porque várias cirurgias foram sendo deixadas ao longo do caminho, né? Então, hoje as cirurgias bariátricas, todas elas são cirurgias metabólicas. Inclusive, né, o intuito, né, da medicina e da cirurgia bariátrica é que cada vez mais tenhamos cirurgias mais metabólicas, cirurgias que causam mais influência nos hormônios intestinais, que vão ajudar mais a regulação metabólica desses pacientes, vão ajudar melhor, né, a relação da fome, da saciedade e da nutrição, né, para assim a gente conseguir ajustar de uma forma mais equilibrada esse paciente. O paciente conseguir comer, conseguir absorver o que ele precisa e ao mesmo tempo emagrecer. E uma continuação do que a gente está conversando, né, sobre cirurgia metabólica, cirurgia bariátrica, existe também a dúvida, né, sobre cirurgia para tratar o diabetes. Né? E isso é uma verdade, isso é uma realidade na medicina. Né? A cirurgia bariátrica, tanto a cirurgia bariátrica quanto a cirurgia metabólica, elas são cirurgias que tratam diabetes. Tá? Até porque existe uma relação muito grande entre obesidade e diabetes, principalmente diabetes tipo 2. Né? O diabetes tipo 2 ele é uma desregulação muito relacionada com a alimentação, ganho de peso, desregulação aí da resistência à insulina, né, nas células musculares, nas células do corpo, que fazem com que a insulina suba demais e a glicose não entre para dentro das células, ela fica no açúcar, e aí a glicose, né, ou o açúcar no sangue aumenta. Isso é o reflexo, isso é o que causa o diabetes tipo 2. Então, a cirurgia, com certeza, ela vai ajudar muito em todo esse mecanismo aí que cria o ambiente bioquímico e metabólico para desenvolver o diabetes. Então, existe a cirurgia para tratar o diabetes? Existe. E ela é a cirurgia bariátrica. Né? Não há tanta mudança. Existem técnicas, obviamente, que hoje são estudadas, que têm um efeito melhor ainda, né, para o diabetes. Tem técnicas que ajudam, mas ajudam um pouco menos. Então, existe essa diferença de técnicas que podem influenciar aí o grau que ajuda para tratar o diabetes. Tem técnicas que ajudam mais, tem técnicas que ajudam um pouco menos, mas todas elas vão ajudar. Então, para deixar bem claro para vocês, realmente existe a cirurgia para tratar o diabetes e ela está dentro do universo aí da cirurgia bariátrica. Tá? Elas são mais ou menos as mesmas coisas. Pode diferenciar as técnicas, mas está dentro do mesmo universo. A cirurgia, principalmente metabólica, ela é a cirurgia que vai ajudar muito, né, a tratar o diabetes, porque ela vai criar regulações hormonais, principalmente hoje entendidas como o hormônio intestinal, né, que é o GLP-1, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Esse hormônio ajuda muito a aumentar a produção de insulina pelas células do pâncreas, ajuda a diminuir a resistência à insulina nas células, né, do corpo, dos músculos, enfim, e ajuda a regular essa doença. Então, a cirurgia para tratar o diabetes é uma realidade. Eu vejo aqui no consultório o tempo todo pacientes com diabetes deixando de usar medicamentos, né, melhorando a sua saúde metabólica, atingindo realmente marcadores aí, né, do diabetes normais mesmo, como se a pessoa nunca tivesse tido diabetes. E isso é simplesmente excelente. Né? Isso evita as complicações que o diabetes causa, que são inúmeras, são complicações graves, né, como falência renal e uso de diálise, amputações de perna, infarto agudo do miocárdio, cegueira. Então, a cirurgia do diabetes é um grande tratamento para essa doença tão devastadora que é o diabetes. E para você que chegou até aqui no nosso vídeo, um verdadeiro guerreiro, te agradeço por estar até agora comigo, né, assistindo esse vídeo. Mas quero falar para você para quem é essa cirurgia. Né? Conversamos tanto sobre a cirurgia bariátrica. Né? Acho que ficou claro para você até aqui que a cirurgia bariátrica ela é importante. Ela tem o seu papel. Né? Mas então para quem é essa cirurgia? Para todo mundo? Qualquer pessoa com obesidade pode fazer a cirurgia bariátrica? Na verdade, não. Né? Não é bem assim. A cirurgia bariátrica, a gente não é aquele tratamento de primeira linha. Não é o tratamento que o paciente recém
eu tô com obesidade tem 6 meses, agora já vou fazer cirurgia bariátrica. Não, a gente não pensa dessa forma, né? Existem tratamentos clínicos, né? Hoje acompanhamentos nutricionais, atividade física e medicamentos que vão ajudar o paciente com obesidade, principalmente nos estágios iniciais da obesidade. Então, quem tem obesidade grau 1 ou sobrepeso, os tratamentos medicamentosos, os tratamentos também comportamentais, né, como nutrição, adequação da dieta, atividade física, regulação do sono, suplementação, enfim, todos esses processos vão ajudar demais. Vai ser o carro-chefe no tratamento da obesidade. Mas quando esse tratamento não funciona, ou os pacientes têm uma obesidade mais grave, ou seja, a partir da obesidade grau 2, que é quando o paciente tem um IMC acima de 35, e o paciente já tem alguma doença, outra doença, né, relacionada com a obesidade, como pressão alta, colesterol alterado, gordura no fígado, diabetes tipo 2, doenças osteoarticulares, como hernia de disco, dor no joelho, dor no pé, tornozelo, infertilidade, depressão, doença do refluxo gastroesofágico, enfim, todas essas gamas de doenças que estão relacionadas com a obesidade, a gente daí sim começa a pensar na cirurgia. Então a cirurgia passa a ser indicada para esses pacientes que têm obesidade a partir do grau 2 ou IMC acima de 35 e essas doenças, qualquer um desse tipo de doença associado. Esses pacientes com certeza vão se beneficiar da cirurgia. E um recado que eu quero deixar para você nisso é que não postergue o seu tratamento. Não deixa a obesidade chegar, avançar e chega lá longe, lá quando o paciente está com 200 quilos, né? Como naquele programa que a gente vê quilos mortais, né? Os pacientes com super obesidade, aquela obesidade extrema, não precisa chegar nesse nível, porque esse nível é muito difícil de tratar. Esse nível não tem tratamento, nem a cirurgia bariátrica é tão boa para esses casos, porque são casos muito, muito graves, muito extremos, e não precisa chegar nisso para você começar a pensar e refletir sobre a cirurgia, né? Se você está acompanhando, está tentando perder peso, já fez algum tratamento clínico, não está dando certo por algum motivo, já procura um profissional, procura um especialista, talvez venha aqui na consulta ou qualquer cidade que você veja isso, né? Procura um cirurgião bariátrico para te orientar. Não deixa a corda esticar demais. Porque se você conseguir tratar nesse início, né, da obesidade ou da doença, né, vamos dizer que você acabou de descobrir que está com obesidade grau 2 e está com pressão alta e está com diabetes, não deixa essa doença evoluir muito, né? Por exemplo, no caso do diabetes, os resultados dos tratamentos, tanto cirúrgico, eles são melhores para quem tem menos de 5 anos que descobriu a doença, que descobriu o diabetes. Então é muito melhor esse paciente não postergar o seu tratamento. Se o paciente está com uma obesidade de grau 2 ou grau 3, né, e está com diabetes, descobriu que tem 1 ano, tem 2 anos, corre, procura ajuda, porque o resultado vai ser muito melhor. Se você deixar passar e a coisa só fala, quando agora estou muito mal, você procurar. Aí o diabetes já deixou sequelas, já deixou complicações que a gente não vai conseguir reverter, talvez vai melhorar um pouco, mas não vai conseguir reverter mais essas sequelas. Então fica esse recado que a cirurgia ela tem suas indicações precisas, mas não deixa a corda esticar. Não precisa chegar no extremo da obesidade para querer procurar a cirurgia bariátrica. E para finalizar esse nosso vídeo, né, quero abordar com vocês um pouco das medicações novas que estão chegando no mercado para tratar a obesidade e também o diabetes, né, que a gente tem uma mais conhecida que é o Ozempic, né, que é a semaglutida, na verdade, mas existem várias outras medicações surgindo como grandes promessas, né, de perdas aí importantes de peso, falando em perdas em cerca de 20% do peso corporal, né, e aí sendo até possíveis candidatos a substituir a cirurgia bariátrica, que na minha visão eu não acredito que isso vá acontecer, pelo menos não nesses próximos anos. Então assim, como é que essas medicações funcionam, né? O Ozempic ou a semaglutida, ou todos os outros, como a tirzepatida, que é o Mounjaro, elas são medicações que são análogos do GLP-1. O GLP-1 é esse hormônio intestinal que ele
é aumentado na cirurgia bariátrica. Então, essas medicações são derivadas da cirurgia bariátrica, são derivados dos estudos feitos na cirurgia bariátrica, vendo que há aumento desse GLP-1 e que isso ajuda muito no tratamento do diabetes e da obesidade, né, aumentando saciedade, né, tudo isso. Então, essas medicações elas simulam o efeito desse hormônio que é o GLP-1. Né? O GLP-1 eles são produzidos pelas células L do intestino delgado, ou seja, geralmente no ilho, né, na parte final do intestino delgado, intestino fino. Quando a comida chega ali, essas células começam a produzir esse hormônio que é o GLP-1. E aí esse hormônio faz com que o estômago pare de funcionar, porque dá sinal de que o intestino já está cheio de comida, não precisa comer mais. Né? Basicamente, essa regulação acontece dessa forma. Então, esses hormônios, né, essas medicações, o Ozempic, o Mounjaro, né, que é a semaglutida e a tirzepatida, eles vão ser análogos desse GLP-1, então eles vão ficar dando sinais para o organismo de que o paciente, de que a pessoa que usa, injeta a canetinha, ela não está com fome, né? Então vai dar sinal para diminuir a fome, né? Ou para quando o paciente comer, o paciente logo já fica cheio, satisfeito, né? Então essas medicações vão fazer esse tipo de resultado, né? E claro que de alguma forma vão ajudar também a melhorar a sensibilidade da insulina nas células e melhorar a produção da insulina. Mas o carro-chefe da ação do GLP-1 vai ser diminuir o esvaziamento gástrico, né? Ou seja, deixar o estômago ali mais paradinho, a comida entra, logo o paciente está cheio, o estômago se contrai, então o paciente come menos e assim o paciente emagrece. É assim que funcionam todas essas canetinhas aí, né, que estão no mercado. Né? E elas até então têm demonstrado um bom resultado. O Ozempic, com uma perda em torno de 10%, 10 a 15%, aí, e o Mounjaro, né, a tirzepatida prometendo aí cerca de 20% de perda. Né? Então, são bons medicamentos, mas na minha visão existem subtipos de obesidade. Né? Então, essas medicações, eu entendo que elas vão ajudar muito as pessoas que têm obesidade grau 1. Então, as pessoas com o primeiro estágio da obesidade, ou até com sobrepeso, elas com certeza vão ser auxiliadas por essas medicações, porque são pessoas que têm menos peso a perder. São pessoas que às vezes têm 15 quilos, 20 quilos para perder de peso. Né? Agora, quando a gente está falando de pacientes com obesidades severas, com obesidade mórbida, obesidade grau 2, pacientes com doenças já mais graves, são pacientes que precisam perder 50 quilos, são pacientes que precisam perder 60, 70, 80, enfim. Vai só aumentando esse número. E aí, para esses pacientes, essas medicações têm um efeito muito pequeno, muito baixo. Né? Inclusive, tem até um trabalho científico, né, que foi publicado agora recentemente, né, nas revistas, foi agora setembro de 2024, né, tá aqui o trabalho científico, foi feito em Londres, né, lá no Reino Unido, na verdade. Fizeram um estudo com 10 mil pacientes com obesidade grau 2, ou seja, o IMC médio desses pacientes era 36, ou seja, os pacientes não tinham obesidade de grau 1, já eram pacientes um pouquinho mais obesos e tinham diabetes, tá? E um diabetes bem descontrolado ali, né? Com a hemoglobina glicada, né? Em torno de 9, que é um parâmetro aí que a gente utiliza. Então, os pacientes estavam descontrolados, né? Do ponto de vista aí do diabetes. E o estudo mostrou, né? O resultado desse estudo foi que mais de 2/3 dos pacientes que fizeram injeção por mais de 6 meses da medicação não melhoraram o diabetes. Ou seja, 2/3 dos pacientes que usaram essa medicação não tiveram tanta melhora no diabetes. Então aqui já vai uma interrogação e um alerta sobre essas medicações, se elas realmente ajudam. E o segundo ponto é que apenas 1/4 dos pacientes, ou seja, apenas 25% dos pacientes, alcançaram uma perda de 10% do peso. Para você ter uma noção, se um paciente tem 100 quilos, ele perdeu 10 quilos. Então ele saiu de 100 e foi para 90 quilos. Ou seja, ele teve uma perda interessante, mas provavelmente uma perda insuficiente para alcançar o resultado que a gente precisa, geralmente, no tratamento da obesidade. Vamos dizer que o paciente tem 1,70 de altura e ele tem 100 quilos, ele tem aí mais ou menos uns 30 quilos a perder. Vamos botar 25 quilos a perder. Então, apenas 25% alcançaram uma perda maior do que 10%. Né? E no máximo chegou a 15%. Então, no máximo, as pessoas perderam, que foi 5% dos pacientes, perderam 15 quilos.
Eles tinham mais 10 quilos para perder. Mas eles, obviamente, estavam melhores. Mas só 5% alcançou isso. Então, é um estudo que traz um pouco de preocupação, se essas medicações de fato ajudam. Se vão ajudar muita gente, né? Em massa faz a diferença. Então, não quero dizer que as medicações sejam ruins, mas existe, na minha percepção, alguns pacientes que vão se beneficiar mais com essas medicações, que são os pacientes que têm uma obesidade menor, né? No máximo obesidade grau 1, e tem os pacientes que vão se beneficiar com certeza muito mais da cirurgia, que são esses pacientes com obesidade grau 2 para cima, onde a perda da cirurgia ela sempre é muito superior, né? Na pior das hipóteses, a cirurgia faz uma perda de 30% do peso. Então a gente está falando aí de uma perda muito grande. Entendendo isso, acredito que possa ficar mais claro para você, né, o leque dos tratamentos que existem hoje, né, de como essas medicações podem ajudar, principalmente os pacientes com obesidade grau 1, e como as cirurgias podem te ajudar, se é o seu caso, com obesidades mais altas, né, obesidade grau 2, grau 3, enfim. Para ficar bem claro, né, a medicação ela vai ajudar muitos pacientes que estão com sobrepeso e com obesidade grau 1. E principalmente não tem nenhuma doença, né, associada. Então elas vão ajudar na perda de peso aí, a alcançar 10%, no máximo 15% aí de peso. Né? E quem tem mais peso, né, quem está com obesidade um pouco mais severa, já com problemas de saúde, essas medicações vão ser insuficientes. Essa é a minha percepção. Sem contar aqui na questão do reganho. Né? Eu já vejo aqui no consultório muitos pacientes chegando falando: doutor, eu usei o Ozempic, perdi um pouco de peso, mas logo ganhei mais peso. E isso é uma coisa muito comum, muito frequente na obesidade, nessa doença que é tão complexa. Né? É o reganho de peso. Então, a gente fala muito do reganho de peso na cirurgia. Se a cirurgia, que é um tratamento mais intensivo, né, muito mais, que dá um resultado muito melhor, tem reganho de peso, imagina nas medicações, né, que vão modificar apenas um hormônio intestinal, que é o GLP-1. Então, as medicações, quando as pessoas param de usar as medicações, acabam tendo reganho de peso na maioria dos casos. Então, isso é um grande ponto dessas medicações também, é o reganho de peso, e até que faixa essas medicações conseguem alcançar. Eu acredito que elas vão ajudar bastante pacientes com até obesidade grau 1. Lembrando mais um pontinho, essas medicações são caras. Né? Então, o fator financeiro, sem dúvida nenhuma, conta, né, nesse tratamento. Não é barato as medicações, elas partem de uma faixa em torno de R$1.000 para cima. Então, cada caneta, né, geralmente aí, então, é mensal. Né? Geralmente eles preconizam o uso de longo prazo dessas medicações, de 12 meses, 18 meses. Então, é um investimento mais alto que o paciente vai ter que fazer para usar essas canetas, essas medicações novas. Tá? Elas são boas, mas na minha percepção elas são restritas às pessoas com obesidade até grau 1 e são caras. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa nossa conversa hoje. Entramos em bastante temas, né? E acredito que ficou claro por que a cirurgia bariátrica ainda é importante. Né? Ela ainda tem seu espaço. Ela é um tratamento muito relevante. Ela é um tratamento que tem um resultado muito bom. Mas ela é um tratamento que tem que estar bem inserido num programa de acompanhamento. Então isso, deixo esse recado final para vocês. A cirurgia, como qualquer outro tratamento, ele tem que estar inserido, o paciente tem que estar inserido num programa de acompanhamento adequado, com a equipe cirúrgica, nutricionista, psicólogo, educador físico e o que mais possa precisar, endócrino, cardiologista, enfim, outras especialidades. Espero que realmente tenha sido bom para vocês. Espero que esse formato de vídeo ajude a tirar dúvidas, a entender melhor, um pouco mais profundo da cirurgia bariátrica, né? Consigo falar aqui muito mais geralmente do que num vídeo do Instagram, né? Ou numa conversa com outra pessoa. Então, esse é o formato, né, da Balança Não Mente Insight. Então, se tem alguma dúvida, se você quiser botar algum tema que eu possa explicar para vocês relacionado com a obesidade, relacionado com cirurgia bariátrica, né? Seja atividade física, seja também nutrição, seja obesidade, diabetes, enfim, todos esses temas relacionados, a gente pode entrar um pouquinho mais a fundo aqui no nosso Balança Não Mente Insight. Então, deixa aqui nos comentários. Se puder, compartilhe esse vídeo com alguém que está estudando aí, querendo conhecer a cirurgia bariátrica, alguém que já fez a cirurgia bariátrica também, deixar a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.